10h24 de Brasília, nós vamos diretamente agora ao Rio de Janeiro. As polícias militar e civil iniciaram na manhã de hoje uma operação conjunta no complexo do Alemão, na zona norte da capital. E o Matheus Coelzer está conosco, mais uma grande operação e infelizmente danos colaterais, né, Matheus? Nós tivemos aí mais uma vez a morte, infelizmente, de moradores. Muito bom dia, Matheus. É verdade, Marcelo. Bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Nem sei se dá para dizer bom dia, porque o carioca que hoje, de fato, acordou assustado no complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. O que aconteceu, como você falava, uma grande operação conjunta com a Polícia Militar e Civil. São mais de 400 profissionais que fizeram essa incursão para tentar acabar com o roubo de cargas, com o roubo de veículos e também a questão ligada dos bancos, né? Muitas vezes esses bancos, eles acabam sendo invadidos por esses criminosos. Quando os policiais militares e civis entraram no local, já começou o confronto. Segundo informações da Polícia Militar, eles foram recebidos a tiros. Essa operação, ela começou no final da madrugada, se estendeu ao longo da manhã e infelizmente ainda continua. E o relato dos moradores, de fato, é muito triste. Inclusive, a gente tem um trecho de um vídeo gravado, Marcelo, pelos moradores, que mostra esse cenário literalmente de guerra que está acontecendo hoje no complexo do Alemão. A gente confere agora. Marcelo, são imagens que a gente não precisa nem narrar, né? Elas falam por si só. A gente vê essas rajadas, esses moradores completamente assustados nas suas casas. Eu vou trazer o balanço, então, das pessoas que já foram feridas. A gente tem a morte de um policial militar, outro policial ferido, que foi encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Temos também a informação de uma moradora que estava dentro do carro, levou um tiro no peito e também acabou morrendo. Temos a informação também de que outros 2 criminosos também morreram durante essa operação. A gente tem o depoimento do companheiro dessa mulher que morreu. Ela estava dentro do veículo, parou no sinal e, segundo a informação que foi prestada pelo companheiro dela, foi uma ação truculenta da Polícia Militar. Vamos conferir agora, então, o que ele falou, Marcelo. Não estava tendo tiroteio no principal, a rua aqui na Iteré, não estava. Nós fomos alvejados, despreparados, o carro que estava ali do lado, estava com o carro parelhando com a gente, nós tivemos que respeitar o sinal, porque no sinal tem radar, se passa, também tinha a polícia paga a multa, o policial me sai, dá uma blaze, para abordar, a policial que estava no outro carro levantou a pistola com o brasão da corporação desaparecendo, mesmo assim deram tiro numa mulher trabalhadora que está lá morta, tá? Morta por um despreparo policial, desqualificamento total, sem respeito, tá? E alguns ainda trata bem, mas a maioria, tudo um saco de lixo. E agora, o que vai falar para a família que está lá dentro chorando? O que eu vou dizer para a filha da mulher que está lá chorando? O que eu vou dizer para o neto da mulher que está lá chorando? Eu vou falar o quê? Por causa de uma desqualificação dos policiais despreparados. Marcelo, esse depoimento, ele mostra a realidade que ainda agora os moradores estão enfrentando no complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Antes de continuar repassando as informações, a gente só destaca que esse depoimento desse morador, ele foi feito por um jornalista da Voz das Comunidades, que é uma ONG que atua
no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Sobre essa versão apresentada pelo morador, a Polícia Militar contesta e fala que é inverídica. O policial que acabou morrendo com um tiro no pescoço, ele estava na UPP da fazendinha que fica ali no Complexo do Alemão. O estado de saúde do outro policial militar que deu entrada no Hospital Getúlio Vargas ainda não foi informado pela assessoria de imprensa do hospital. Portanto, são esses os números que foram atualizados até o momento. Eu conversei com o Tenente Coronel Blas, ele falou que a situação é muito complicada ainda nesse momento. A gente sempre fala aqui no Jornal da Manhã que as operações elas começam cedo nessa incursão que é realizada e nesse horário que a gente fala ao vivo, normalmente essa operação ela já acaba, já tem o balanço sobre ela, mas infelizmente dessa vez ela continua e o balanço só vai ser apresentado no final da tarde na cidade da Polícia, na zona norte do Rio de Janeiro. Mais algumas informações então repassadas pela polícia é que as pessoas não deixem suas casas, diversos serviços como da área da saúde e da educação foram interrompidos, obviamente que muitos moradores não conseguiram sair para trabalhar, né, para ir a seus empregos, enfim, para suas atividades profissionais. As pessoas que ainda tentaram pegar o transporte público tiveram que se jogar no chão em virtude do que a gente viu aí nessas imagens aí, nessas rajadas que os criminosos têm atirado contra os policiais militares. Infelizmente também uma moradora acabou morrendo com um tiro no peito. Esse é o balanço, portanto, e ainda mais algumas informações que chegaram há poucos minutos, Marcelo, falam que nesse momento barricadas com fogo seguem no local e que esses criminosos estariam jogando óleo na pista para que a Polícia Militar e a Polícia Civil não consiga subir no morro. Marcelo. Exatamente, né, Matheus? A gente sabe que, é claro que os policiais, quando entram nesse ambiente, né, eles não são recebidos com flores, mas também a gente não pode normalizar, achar tudo normal. Sempre que há uma operação, nós tenhamos aí vítimas fatais, aí são moradores da comunidade, né? É preciso saber o que está acontecendo para que isso não volte a repetir, porque toda ação, infelizmente, tem esse efeito. Inclusive, já houve ação do Supremo Tribunal Federal impedindo essas operações. Nós sabemos que estamos também no ano eleitoral, então está todo mundo procurando, o governador é candidato à reeleição, ele procura mostrar serviço, evidentemente. A gente observa que é uma sequência de operações muito incomum aí, nos outros anos não era tanto assim, né? Até por uma determinação contrária do Supremo, mas de qualquer forma a gente não pode achar que é normal a polícia entrar, ela vai ser recebida com tiros, evidentemente com muita violência, mas também não pode haver essa questão sempre morrer algum morador inocente, né, Matheus? Exato, Marcelo, a gente sempre fala aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, né? Infelizmente, quando eu entro ao vivo aqui, as notícias normalmente são do cunho policial, porque as operações, como você muito bem falou, elas têm aumentado nos últimos meses, não só em correlação à milícia, à narcomilícia, ao tráfico de drogas, agora essa operação para coibir o roubo de cargas, o roubo de veículos, e como aquele morador que perdeu a companheira falou, né? Ele falou sobre essa ação truculenta. E como você também bem retratou, obviamente que quando esses policiais eles fazem a incursão nessas comunidades, todos os criminosos que estão ali, os suspeitos, assim podemos falar, eles têm também todo esse monitoramento realizado, porque o Complexo do Alemão ele fica num local bastante alto, onde é uma junção de muitas comunidades, e as pessoas que estão ali, não falo dos moradores, obviamente, mas dos traficantes, dos criminosos, eles conseguem ter uma visão muito ampla no momento em que esses policiais acabam adentrando esse local. Eles acabam atirando, como a gente viu aí, essas rajadas impressionantes, as imagens, e os policiais acabam tendo que reagir, enfim, também se proteger. São mais de 400 policiais militares, só militares, viu, Marcelo, que estão nesse local. A gente também tem informação de que um helicóptero blindado está sobrevoando o local, que também foi atingido por disparos, mas como foi o depoimento desse morador, né? Seria necessário algumas medidas para que se pudesse ter uma realidade diferente, porque toda vez em que uma operação para tentar diminuir a criminalidade acaba resultando em um número expressivo de mortes, e não são só os criminosos, como a gente trouxe aí, 2 deles que foram mortos, como 2 policiais que foram atingidos, um
acabou falecendo, o outro segue internado no Hospital da Penha. Infelizmente, essa trabalhadora, essa moradora. A gente costuma falar que na comunidade não estão só traficantes ou criminosos, mas muitos e muitos moradores. Essa moradora, inclusive, que estava saindo para trabalhar. E a outra questão desse depoimento, que foi captado pela equipe de jornalismo da Vozes da Comunidade, que faz um trabalho muito forte dentro do Complexo do Alemão para tentar mudar essa realidade, evidencia esse problema que já começa a ser estrutural. As operações, as incursões continuam, mas o balanço acaba sempre sendo negativo e os crimes seguem acontecendo. Marcelo. Matheus Coelzer, daqui a pouco você volta conosco então para atualizar todas as informações. E quem não acompanhou as imagens, né? Eles tentaram um armamento pesadíssimo, até de uso restrito, muitas vezes militar, fuzis. Eles tentaram, de fato, ali naquela sequência de tiros, derrubar o próprio helicóptero da polícia. Claro que é uma violência extrema mesmo, praticamente uma guerra civil acontecendo no Rio de Janeiro, e também não apenas no Rio de Janeiro. A gente sabe, o Brasil registra pelo menos aí 40 a 50 mil homicídios por ano, né? Ele registra, então, portanto, é um cenário de guerra civil que praticamente vivemos, infelizmente, no país.